Meus caros irmãos e irmãs, bom dia. Celebramos esta Santa Eucaristia, segundo domingo do tempo da Páscoa. Vivemos ainda a alegria da ressurreição. Vivemos e celebramos essa Eucaristia na paróquia São Paulo Apóstolo, reunidos com os irmãos e as irmãs que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia. Rezamos pelas intenções que foram disponibilizadas na nossa página. Você pode procurar a nossa página da Pascom, Paróquia São Paulo Apóstolo, e lá deixar as suas intenções para a Santa Missa. Rezamos e pedimos pelo descanso eterno de Wilson Vieira Machado, Maria de Queiroz Nascimento, 7º dia da sua presença diante de Deus. Rezamos pelos demais irmãos e irmãs falecidos. Nos alegramos com a vida do Vinícius, da Cidinha, também do Claudinho e do Cláudio, que celebram por estes dias o seu aniversário. Que a alegria da vida que vem de Deus inunde a nossa existência. Rezamos também por você, pela sua intenção, pela prece que você coloca diante do altar do Senhor. Com o coração em sintonia com o coração de Jesus, iniciemos esta nossa Santa Eucaristia. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados a ressurgir para uma vida nova e abrirmos mão, morrermos para o pecado. Examinemos diante do Senhor a nossa consciência, reconheçamos os nossos pecados, peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas. Um instantezinho. Examine diante do Senhor a sua consciência, reconheça as debilidades da sua condição humana, peça perdão a Jesus pelas suas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, palavra que ilumina a nossa vida, aquece o nosso coração, conduz os nossos passos. Prepare-se para escutarmos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vamos responder a esta palavra rezando juntos o refrão do Salmo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Rezemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos alegremente ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos celebrando e vivendo este segundo domingo do tempo da Páscoa, último dia das oitavas do tempo pascal. Celebramos ainda como se vivêssemos a grandiosidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi algo tão grandioso, tão tremendo, que não cabe num curto espaço de tempo.
continua e continua. E nós ainda, pela graça do sacramento, experimentamos e vivemos os efeitos desta mesma ressurreição. Chega ainda em nosso coração. Ilumina-nos ainda a luz que brilha do Cristo vivo e ressuscitado. Continuamos experimentando e vivendo, sendo nutridos, fortalecidos, iluminados e conduzidos pelos efeitos, pelos sinais da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvíamos no domingo de Páscoa, no último domingo, o início do capítulo 20 do Evangelho de São João. E 2 sinais destacavam-se, chamavam a nossa atenção. Primeiro, a busca de Madalena, que vai até o túmulo do Senhor, que chega de um modo e volta de outro, que vai entristecida, que vai acabrunhada pelo peso do que acabara de acontecer, mas depara-se com o túmulo vazio. E ao perceber o que acabara de acontecer, já não havia mais nada que prevalecesse sobre nosso Senhor. A morte já não tinha mais vez diante de Jesus. Madalena prontamente volta depressa, volta para anunciar aos seus discípulos. O movimento de Madalena que vai triste e que volta feliz pela ressurreição. E a grande figura do discípulo amado, que mais do que depressa vai em busca daquele que tanto ama e apenas olhando já consegue compreender, entende os sinais. É capaz de reconhecer e de perceber os sinais da vida que prevalece sobre a morte. E nós recolhemos e aprendemos com Madalena e também com João, meus irmãos. É preciso ser e de buscar o Senhor, mas é preciso estarmos atentos para reconhecer os sinais da ressurreição, para sermos capazes de perceber os sinais da ressurreição. Nesse domingo continuamos no Evangelho, no capítulo 20. Domingo passado era o início, o amanhecer, a manhã do dia. Aqui nós já estamos ao anoitecer daquele mesmo dia. E a comunidade encontra-se fechada. A comunidade encontra-se sozinha, assustada e amedrontada. Primeira coisa importante que nós precisamos reconhecer em nosso caminho. Se não estamos com Jesus, se não reconhecemos a Jesus, se não percebemos Jesus, o medo prevalece sobre nós. A tristeza prevalece sobre nós. O estar distante da presença de Deus nos lança na morte. O estar distante do olhar amoroso de Jesus nos coloca diretamente em um estado de alimentar e de nutrir a morte em nós. A comunidade reunida, fechada, assustada, porque não encontrara o seu Senhor, porque não estava com o seu Senhor. O medo toma conta de nós. Nesse tempo de pandemia, o quanto nós temos nos apavorado diante de tantas situações. Mas, a partir do momento que Jesus chega, que Jesus coloca-se no meio deles, mesmo com as portas fechadas, é o ressuscitado, que agora chega de um outro modo. Jesus venceu as portas da morte. A pedra que prendia, que fechava o sepulcro, Jesus a venceu. A porta que prendia e que assegurava, que amedrontava os discípulos, Jesus também a venceu. Do mesmo modo, da mesma maneira. A presença de Jesus abre as portas para a vida. A presença de Jesus abre-nos e coloca-nos diante da possibilidade clara e evidente do viver.
Por isso é importante direcionarmos constantemente o nosso olhar para Jesus, de buscarmos o Senhor, porque quando Jesus está junto de nós, a primeira coisa que o Senhor nos diz, e por 3 vezes, nesse versículo do 19 ao 31, nós escutamos: a paz esteja convosco. O fruto da presença de Jesus, meu irmão, do estar com o Senhor, é essa paz que recai sobre o nosso coração. E o que significa essa paz de Jesus? Uma figura pode nos ajudar a entender. Imagine, pense, quem sabe relembre um pouco do seu tempo de criança, quando alguma coisa lhe assustava muito, quando alguma coisa de alguma maneira lhe amedrontava, lhe causava medo, lhe causava algum pânico, e de repente chega alguém, seu pai, sua mãe, um irmão, sua avó, alguém que cuidava de você. De repente aproxima-se alguém, e pronto, você já não tem mais medo. Ou mesmo quando adulto, algumas situações que às vezes nós não sabemos como lidar, e de repente chega alguém. Ufa, uma tranquilidade recai sobre a nossa vida. A paz do Senhor segue mais ou menos nesse sentido. A segurança da presença de Deus que está junto de nós. A segurança da presença de Jesus que caminha ao nosso lado. A segurança do Senhor que, estando conosco, nos convida a sairmos e a enfrentarmos as situações que se abrem diante dos nossos olhos. Perceba que Jesus não faz pelos discípulos, mas Jesus está junto com os seus discípulos. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça dessa paz. Entendemos que o Senhor não fará por nós, mas o Senhor estará conosco. As situações que nós precisamos enfrentar em nosso caminho, nós precisamos enfrentá-la. Deus não fará por nós, mas o Senhor nos dá a sua paz e está junto. Caminha conosco. O Senhor sabe o que significa. Por isso que o evangelista faz questão de ressaltar: mostrou-lhes as mãos e o lado. A presença de Deus não é um Deus ausente da nossa história, mas é um Deus que carrega consigo os sinais da sua humanidade, os sinais da humanidade redimida e os sinais da humanidade divina que salva. Ao olharmos as chagas de Jesus, agora ressuscitado, ao contemplarmos as chagas de Jesus, agora glorioso, nós nos colocamos diante do sinal evidente do amor de Deus por todos nós. E aqui está a grande paz do nosso coração. E aqui está a grande serenidade do nosso caminho. A paz que vem da presença de Deus. E a figura de Tomé. A figura de Tomé, que ao contemplar essas mesmas chagas, experimenta essa mesma paz que vem do coração do Senhor. Experimenta essa mesma serenidade que vem do encontro com Jesus. E não percebe apenas o ressuscitado, mas percebe ali a grandiosidade de Deus. Aquele que de início não acreditara, agora diz a mais bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Percebe a grandiosidade daquele que está diante. Percebe a força do olhar amoroso de Deus. Percebe o amparo e o sustento. A grande síntese e o grande significado do seu caminho. Percebe a grande resposta que somente Jesus é capaz de nos dar. Meu Senhor e meu Deus. Nós também queremos, junto com Tomé, dizermos: meu Senhor e meu Deus. Reconhecermos a grandiosidade do amor de Deus por nós. Reconhecermos a grandiosidade daquilo que Jesus é. Reconhecermos o quão perfeito e grandioso é o singelo amor de Deus por todos nós.
A presença simples do Senhor é a eternidade toda que caminha junto de nós. As dores e sofrimentos que assolam a nossa existência são envolvidos pelo coração misericordioso de Jesus. Nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia, fornalha ardente, coração que se derrama com abundância para todos nós. E ao Senhor misericordioso, ao Senhor que é misericórdia, nós pedimos que tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que tenha misericórdia das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Nós pedimos que tenha misericórdia de tantos irmãos e irmãs que sofrem pelos efeitos desta pandemia. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia e que nos ajude a vencermos este vírus, esta presença má que tira e que leva a esperança dos nossos corações, que nos coloca de novo fechados, assustados e amedrontados, que nos coloca de novo com o coração angustiado e desesperado. Mas nós pedimos, Senhor, dá-nos a tua paz. Derrama do teu lado aberto, que jorra sangue e água ao teu Espírito, que devolve-nos e oferece-nos a paz verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a confiar na tua graça e a depositar a nossa esperança em sua presença. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. E que nós tenhamos a coragem, a ousadia de dizer: meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um instantezinho no silêncio do seu coração. Permita que a palavra de Deus ecoe e que Jesus, na sua misericórdia, possa também lhe falar amorosamente. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com um só coração e uma só alma, meus irmãos, dirijamo-nos ao Pai que nos gerou para a vida na terra e a vida na fé. E rezemos com confiança, dizendo juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa cidade, em nosso bairro, ser cristão não se reduza a uma questão de estatística, ou a uma prática religiosa simplesmente individual, mas corresponda à vontade séria de construir verdadeiras comunidades de fé e de vida, nós rezamos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece, para que os grupos jovens ou de classes de busca religiosa ou de compromisso político não façam do Evangelho instrumento para uma ideia particular e não se isolem,
mas se tornem fermento de renovação na paróquia e na comunidade, nós rezamos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Para que os religiosos e leigos que decidiram pôr em comum todos os bens, a fim de serem mais livres para o serviço de Deus e dos irmãos, não se deixem tentar pelo comodismo e pelo individualismo, mas sejam cada vez mais abertos à escuta recíproca e ao esforço comum pelo bem. Nós rezamos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Rezamos pelas intenções que foram apresentadas na página da Pascom no decorrer desta semana, pelo descanso eterno dos irmãos falecidos, pela alegria da vida dos que celebram o seu aniversário. Rezamos e pedimos ao Senhor que cuide de todos os empenhados em buscar a solução para esta pandemia, e que prevaleça a vida que vem do coração de Deus. Nós rezamos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que revelastes as vossas relações com o Filho como modelo da nossa vida comum, acolhei as orações que juntos vos dirigimos e fazei de nós e de todos os homens uma só família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos apresentar a Deus o pão e o vinho. Associe também a hóstia e aos vinho, a patena e o cálice, a sua vida. E peça ao Senhor que lhe conceda a graça da paz e a graça da fé. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmão e irmã, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Arnaldo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos vossos filhos Wilson Vieira Machado, Maria de Queiroz Nascimento, Sidney, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os demais que foram lembrados nas intenções apresentadas, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos, com fé, com amor, com muita confiança, a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Estende a tua mão, toca ao lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Meu caro irmão, minha cara irmã, faça também a sua comunhão espiritual. Coloque-se em sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo. Nutra-se e alimente-se da paz que oferece a presença de Deus. O lado aberto de Jesus misericordioso lava-nos, purifica-nos, concede-nos a graça do Espírito Santo que se derrama sobre nós, a graça da Eucaristia que nos sustenta, as águas do batismo que nos fazem filhos de Deus. Que neste tempo de encontro com o Senhor, de sintonia com o coração de Jesus, sejamos alimentados e nutridos pela presença de Deus. Que a nossa comunhão espiritual seja sustento para a nossa caminhada de fé. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos.
Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos a você que nos acompanhou pelas redes sociais de nossa paróquia e rezamos para que em breve possamos nos encontrar em torno do altar do Senhor presencialmente. Para isso a importância dos cuidados de proteção, de higiene e de distanciamento neste tempo da pandemia. Todos nós talvez tenhamos uma porção de teorias e justificativas, mas agora o importante é tentarmos viver as orientações que nos são passadas pelas autoridades competentes. Por isso, higiene, distanciamento são importantes. Manter-se distante agora, por um tempo, é a certeza de podermos nos encontrar de novo. Arriscar nos encontros agora pode ser um pouco mais doloroso. Por isso, mantenhamos o cuidado. Nós rezamos e pedimos que o Senhor conceda o descanso e a paz ao Wilson Vieira de Machado, a Maria de Queiroz Nascimento, também ao Sidney e aos seus familiares o conforto e a alegria da certeza da ressurreição. Diante da dor prevalece a presença de Jesus. Rezamos por todos os irmãos e irmãs enfermos, que o Senhor os ajude a recuperarem a sua saúde. Nos alegramos com o dom da vida do Vinícius, também da Cidinha, do Claudinho, do Cláudio, também do nosso bispo Dom Arnaldo, do Padre Luciano, que celebra o aniversário da sua ordenação. Nos alegramos que a alegria da vida possa prevalecer entre os nossos irmãos. Pedimos a intercessão, a proteção e o cuidado de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma vez mais nós agradecemos a você que nos acompanhou, que sintonizou a página da nossa paróquia e esteja conosco. Esteja atento às redes, aos convites que aí constantemente nós lhe fazemos. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Um bom domingo, uma abençoada semana a todos vocês.